Olá, boa noite a você que nos acompanha em uma das cidades acreanas. Começa agora o programa Ideias da Aldeia. Na edição de hoje, nós vamos reforçar a discussão sobre a integração entre o Brasil e Peru por meio do Acre. Sobre o assunto, nós já conversamos com representantes do governo, do setor político e agora vamos saber o que pensa um dos representantes mais fortes do setor privado quando o assunto é aproximação com o país andino. Jorge Pinheiro, cônsul honorário do Peru no Acre e também empresário do setor de hotelaria. Boa noite, seu Jorge. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e, pela primeira vez, cumprimentar a todos os nossos telespectadores da TV Aldeia, dizer que é um momento muito especial que a gente está vivendo e, principalmente, falar sobre essa viagem do Peru, esse encontro que nós tivemos, sobre o momento que a gente vive de integração com o nosso vizinho Peru. Por que é um momento especial? É um momento especial porque há mais de 20 anos, nós do Acre, vemos tratando dessa integração. E há 20 anos atrás nós não tínhamos nem estrada ligando a Chapuri, muito menos a Brasileia, e um sonho de chegar em Assis, Brasil. Hoje isso não é um sonho, hoje isso é uma realidade. Até o final deste ano nós estaremos inaugurando a ponte que liga o Brasil ao Peru, que liga Assis, Brasil a Inapari. Essa ponte, ela concretiza esse sonho, porque a partir daí nós já temos a construção do asfaltamento, porque a estrada já existe, levando os brasileiros até o centro do Peru, até o porto de Matarani, no Pacífico. Então, é um momento especialíssimo. O que o senhor tem sentido dos empresários peruanos quando essa estrada de Assis Brasil, que foi asfaltada de Brasileia a Assis Brasil, e a construção da ponte começaram a se tornar reais? Qual foi o indicativo, como foi o clima recebido pelos empresários peruanos? Olha, é o melhor possível. Primeiro porque nós temos que entender que o Peru é um país com muito mais dificuldades do que o Brasil, com empresários com muito menos condições do que os brasileiros, e a expectativa do lado peruano é muito maior do que a nossa, porque a integração entre os dois países ela é uma via de mão dupla. Mas será tão importante quanto é para o Brasil, é para o Acre, mas muito mais importante é para o Peru, eu não tenho dúvida disso. A integração entre os empresários dos dois lados, ela vai dar uma condição especial aos peruanos de poder vender os seus produtos em muito maior quantidade do que o que ele é consumido no Peru. E isso, essa expectativa de realidade tem feito em que cada viagem que se vá ao Peru, você é recebido com muito mais alegria, com muito mais espontaneidade e com uma expectativa muito grande de que os negócios se realizem, como eu acredito a partir de agora se realizarão. Senhor Jorge Pinheiro, qual que é a renda média de um peruano? Olha, é muito baixa. Se comparada ao nosso país, a renda é relativamente baixa. A grande diferença entre o Peru rico e o Peru pobre é muito maior do que entre o brasileiro rico ou o brasileiro que tem as condições e o brasileiro que não tem. Então, a expectativa de crescimento econômico para o Peru será muito boa com essa integração. Por quê? Porque se os produtos que eles produzem lá têm um mercado garantido de consumo aqui no Brasil, e os produtos que nós produzimos no Brasil, eles serão vendidos no Peru com um preço muito mais baixo, então essa é uma realidade que todos almejam e esperam que ela aconteça o mais rápido possível. Qual o perigo de, por exemplo, uma figura como Alberto Fujimori, que tem índices elevados de aceitação entre a população peruana? Quais os riscos de uma pessoa dessa assumir o governo peruano e frear o processo de integração? Porque na época de Alberto Fujimori, ele não trabalhou pela integração da mesma forma que Alejandro Toledo. Então, assumindo uma pessoa que não tem um compromisso com essa integração, quais os riscos que isso... Olha, primeiro eu não creio que tenha risco nenhum. A integração hoje não depende mais de pessoas, é uma necessidade do povo peruano. Se o povo peruano quiser reeleger o ex-presidente Fujimori, é um problema deles e vamos respeitá-los. Agora, não creio que ele ou qualquer um outro que se reeleja consiga mais parar essa integração. É uma integração do povo, é uma integração do empresário, do intelectual, do artista, do aluno, do professor, da mesma maneira nossa aqui. No próximo ano nós vamos ter uma eleição, vamos ter mudanças no Estado, mudanças no país, mas ninguém mais consegue parar a integração. Isso é um trabalho que vem sendo feito há décadas
e com certeza, quando chegou nesse patamar, ele não tem retorno. Não creio que nenhum dos dois lados, seja quem for que assuma os governos brasileiros, acreano, peruano e dos estados peruanos, que isso vai mudar. Não tenho nem dúvida disso. Em relação ao turismo, que é um setor no qual o senhor tem uma atuação direta, o governo fala a respeito de absorver 10% dos turistas que vêm a Cusco. Estão aí contabilizados praticamente 1 milhão de pessoas por ano. O Acre teria condições de absorver todo esse pessoal hoje? Não tenha dúvida. Quando a gente fala de um número, esse número tem piques, tem época de alta, tem época de baixa, e as coisas acontecem dentro de uma realidade do tamanho do nosso estado. Se nós recebermos um percentual, por menor que seja, de turistas que vêm de Lima a Cusco, de Cusco a Maldonado, e aí sim entrar no Acre, seja de avião, seja por terra, vindo a Inapari de ônibus, vindo a Rio Branco de ônibus e chegando até aqui, e daqui adentrando ao país, nós vamos ter condição satisfatoriamente de receber o número de turistas que podem vir. É evidente que em determinado momento você pode fretar um avião e trazer 150, 200 pessoas e numa determinada semana lotar os hotéis. Se isso tiver uma constância, se isso for toda semana, todo mês, imediatamente os empresários investirão em novos equipamentos, em hotéis, na cidade, em hotéis de selva, em lodges, e esses turistas serão acomodados, eu não tenho a menor dúvida disso. O importante é que a gente comece a recebê-los, que a gente invista nas agências de viagens do Peru para que vendam o Brasil, para que vendam o Acre e que aí sim nós recebemos essas pessoas. É necessário que nós tenhamos uma publicidade, uma propaganda do nosso estado mostrando o que nós temos para eles verem, o que nós temos para eles comprarem, como é muito mais barato entrar no Brasil pelo Acre do que fazer Cusco, Maldonado, Cusco, Lima, São Paulo, Rio de Janeiro. Essa é uma realidade que imediatamente ela vai se tornar um atrativo para quem estiver no Peru entrando pelo nosso estado. Quais os destaques que o senhor daria ao Acre no setor de turismo? O que nós teríamos de mais encantador para o turista que vai conhecer o Peru? Olha, primeiro, o turismo é uma coisa que é muito pessoal. O que nós vamos ver no Rio de Janeiro? As praias, vamos ver as lojas, os shopping, os teatros, a mesma coisa que você vai ver em São Paulo, você vai ver o comércio. No Acre você vai ver a natureza, no Acre você vai ver a história, você vai ver um estado que há 100 anos atrás era uma república independente. Então, nós temos atrativos que nos outros estados não tem. Nós temos a floresta, nós somos um estado que temos mais de 80% do seu território ainda com uma floresta virgem. Isso é um atrativo excepcional em qualquer lugar do mundo. Nós temos uma cidade hoje que não nos faz dever a nenhuma outra. Nós temos uma vida urbana com atrativos como qualquer outra cidade, com bons hotéis, com bons restaurantes, com um bom teatro. E temos o homem, o povo acreano, que sabe receber bem, que é agradável e que todos que vêm aqui têm vontade de voltar. Então não tenho dúvida de que nós vamos ter muito mais a mostrar do que nós mesmos reconhecemos. É preciso que a gente veja muitas pessoas que vêm, turistas que vêm para o nosso hotel, alemães, ingleses, japoneses, vêm buscar coisas tão simples que você que mora aqui não imagina que eles querem ver. O Santo Daime, por exemplo, é um atrativo na Amazônia, e especialmente no Acre, que ainda não se explora como se devia explorar. A história do seringueiro Chico Mendes, que é um motivo de orgulho do estado do Acre, do país e do mundo, não é explorada como atração turística. E eu não tenho dúvida que nos próximos anos nós vamos ter as nossas atrações sendo vendidas como são vendidas as atrações de Roma, as atrações de Paris, as atrações de Nova York, ou do nosso Brasil, falando do norte ou do nordeste, como qualquer uma outra cidade. Sr. Jorge, não estaria sob a responsabilidade da iniciativa privada, sobretudo, vender essa imagem, ou é uma missão
fundamentalmente do poder público? Não. É evidente que a iniciativa privada tem que partilhar com o Estado todos esses atrativos. Mas a divulgação, a venda do produto como impresso, folders, divulgação como um todo, essa divulgação é muito cara. Só quem tem a capacidade de fazer é o Estado. E não o Estado do Acre, o Estado brasileiro. Nós temos que participar de feiras nacionais, de feiras internacionais, com nossos folders, com nossa música, com nosso folclore, com a nossa história sendo divulgada nos idiomas onde estiver acontecendo esta feira. Se nós vamos a uma feira, por exemplo, na Alemanha, então todos os nossos folders terão que ser feitos em alemão. Se nós vamos a uma feira na Suíça, esse atrativo tem que ser divulgado no idioma local daquele país. E é evidente que um pequeno hotel, uma pequena pousada, uma comunidade, ela não terá nunca as condições de divulgar isso a nível nacional, a nível mundial. Então precisa que o Ministério do Turismo, junto com o governo do Estado, junto com o SEBRAE e junto com os empresários, participem desse evento. Aí sim você tem uma divulgação à altura do Estado. Senhor Jorge, como é que, de fato, nós poderíamos absorver esses 10%, 5% dos turistas que visitam o Peru? O que os empresários e o governo acreano poderiam fazer para poder buscar esses turistas? Eles já vêm com o pacote fechado da Europa ou da América do Norte. Perfeitamente. Qual é a nossa estratégia? A estratégia imediata é nós promovermos aqui em Rio Branco uma reunião, um encontro de agentes de viagens peruanos, das operadoras peruanas, principalmente as que trabalham entre Lima, Cusco e Maldonado, para divulgarmos o Estado. Isso nós já estamos fazendo, promovendo esses encontros. Mas precisa haver um encontro formal, promovido pelo Estado, pela Secretaria de Turismo do Estado, para que nós possamos trazer essas pessoas aqui como o mundo inteiro faz. Da mesma maneira que se promove, por exemplo, a ilha de Cancún, do México, que promove esta ilha em Nova York, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde os agentes de viagens daquela ilha são convidados para vir conhecer outras atrações e vender a ilha para nós brasileiros. Nós temos que convidar os agentes de viagem desse país para mostrarmos a eles, profissionais, o que nós temos, para eles conhecerem os nossos hotéis, para eles conhecerem os nossos atrativos, para eles conhecerem a cidade, para eles conhecerem as nossas pousadas. E aí sim eles venderem para esses turistas que já vêm, como você diz, na grande maioria com pacotes fechados. Para que a gente atinja o turista, primeiro, nós temos que atingi-lo na origem. E aí, como eu disse antes, isso é muito caro. Isso depende de um instrumento do governo federal que nos encontros, nas agências internacionais, onde são moldados esses pacotes 2 ou 3 anos antes, essas reuniões acontecem. Por exemplo, nós tivemos agora, há 2 semanas atrás, no mesmo momento em que a nossa comitiva estava no Peru, os agentes de viagem do Acre, do Brasil, estavam reunidos na ABAV 2005, na Associação Brasileira de Agentes de Viagem, no Rio de Janeiro. Naquele encontro, são vendidos os pacotes para o próximo ano. São nesses encontros que nós precisamos estar preparados para vender o Estado para o próximo ano. Porque o negócio, o turismo, é diferente de loja, de indústria, de agricultura. Por que é diferente? É diferente que nós temos que planejá-lo, investir nele, preparar toda a nossa casa, a nossa sala, deixar pronta, como aqui nós estamos nessa sala de visita, sem ter ninguém dentro. E esperar que o turista venha dentro do prazo que nós imaginamos que ele venha. Então nós não podemos fazer um hotel pela metade, deixar pronto e não ter a cozinha, não ter o elevador, não ter a recepção, ter a lavanderia. O hotel tem que estar todo pronto para que ele possa atender o turista como um todo. O restaurante não pode ter apenas uma parte da cozinha funcionando, tem que estar toda funcionando. Então é por isso que eu digo que ele é diferente de qualquer um outro negócio. E o investimento na publicidade, o Estado tem que acreditar, porque é cara, porque o mundo inteiro investe em publicidade, porque todos querem o turista. O turista é um comprador, é o importador que vem na nossa casa e leva a nossa mercadoria no seu bolso, leva na sua maleta. Ele vai comprar aqui todo o artesanato,
tudo que ele encontrar que for atrativo no estado, ele vai comprar e levar. Imagina se nós recebêssemos 10 mil turistas por dia, quanto que nós venderíamos de artesanato e que não precisaríamos exportar sem colocar em nenhuma transportadora, sem entregar para o correio, sem entregar para nenhuma empresa de transporte. Ao contrário, o comprador compra e põe na sua mala e leva. É muito diferente e o mundo inteiro sabe disso. Todos nós, sejam brasileiros, sejam americanos, sejam europeus, querem o turista. Por quê? Porque o turista é um comprador especial. Ele gasta muito, ele consome tudo que ele vê e ele leva a mercadoria que ele compra. Sr. Jorge Pinheiro, nós vamos fazer um breve intervalo e vamos conversar no próximo bloco a respeito do turista acreano e brasileiro no Peru, ver como é que a gente pode, falamos muito do Peru no Acre, agora vamos saber um pouco mais sobre o Acre no Peru. Sem dúvida. Voltamos após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje reforçando a discussão sobre a integração entre Acre e Peru. Para isso, convidamos o cônsul honorário do Peru no Acre, o empresário Jorge Pinheiro. Senhor Jorge, nós terminamos o primeiro bloco falando muito a respeito da questão do turismo, sobretudo do Peru aqui no Brasil. Agora, o acreano que resolve, o que quer, que decide visitar o Peru, um país que sempre nós estivemos de costas para ele. Como é que estamos em relação a esse turista? O empresário acreano acredita também nele, investe nele? Não tenha dúvida. Veja bem, a gente tem que falar do turista acreano, mas muito mais também do turista brasileiro. Vamos pensar o Peru ligado ao Acre por R$100. Esse é o preço. Rio Branco, Maldonado, você está no Peru por R$100. E daí, com $60, você chega em Cusco, de ida e volta. Se nós pensarmos isso, nós vamos ter um número de turistas brasileiros vindo para o Acre e indo para o Peru que é sem limite. Se nós falarmos que nós podemos trazer por R$250 um turista de Brasília, de Goiânia, de Belo Horizonte, de Cuiabá, que pode chegar no Peru por R$350. São pouco mais de $100. Nós estamos falando de alguém que sai de Brasília, de ônibus, chega em Rio Branco e daqui chega em Maldonado por R$350. E por mais $65 ele está em Cusco, na cidade que é o sonho de todo turista que conhece o mundo, de todo turista que lê. É a cidade, referência, né? A cidade real dos Incas, de 2000 anos. Então, nós não temos limite na imaginação, porque nós estamos falando de um país que, para se chegar do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de Brasília ao Peru, você precisa voar Brasília, São Paulo, Lima, Cusco, isso custa $1.000. Nós estamos falando Brasília, Rio Branco, Cusco, por $200. Então, que limite que nós temos? É o céu. Quem que precisamos fazer? Da mesma maneira como conversamos no outro bloco, insistir em investir na publicidade. Os agentes de viagem precisam investir nisso, com um encontro nacional, regional, para que nós possamos vender esse outro lado do Brasil. Nós estamos acostumados com o lado da América do Sul, estamos acostumados com o lado São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. Vamos lembrar do outro lado da América Latina. Nós estamos aqui do lado do Peru, do lado da Venezuela, do lado Equador, da Colômbia e do lado do México e de Miami. De Lima a Miami custa $250. De Rio Branco a Lima custa $100.
Então, são esses números que nós precisamos divulgar, que as pessoas precisam saber que nós estamos entre a metade da América do Sul, que vai para o Chile, e a metade da América do Sul, que vai para Miami, que vai para o México, que vai para Cancún, que vai para o Mar do Caribe. Os valores são esses e as pessoas, os brasileiros, têm um interesse muito grande e fazem muito turismo. Tem um interesse muito grande de conhecer e de viajar. Senhor Jorge, o senhor participou na semana passada de uma missão do governo do Acre, junto com empresários, ao Peru. Fizeram a viagem, inclusive, sem a necessidade de passaporte. Quais foram as impressões que lhe ficaram dessa viagem do empresariado? O senhor acha que nessas rodadas de negócio que se estabeleceram lá no Peru, alguma coisa ficou de concreto? Renderam boas sementes? Não tenha dúvida. Eu já fiz diversas viagens acompanhando autoridades, só com empresários, sozinho. E esta foi uma das melhores viagens que nós fizemos. Primeiro pelo número de pessoas que nós acompanhamos. Tivemos toda uma estrutura do governo, com o próprio governador acompanhando, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, Ministério Público, deputados federais, estaduais, SEBRAE, e mais de 30 empresários participando de todo o tipo de negócio. O encontro empresarial, as rodadas de negócio, desde Maldonado, Cusco, Puno, Arequipa, até o Porto de Matarani, foi do mais proveitoso que nós já vimos. Por quê? Porque nós levamos, por exemplo, empresários do estado do Acre que mexem com frios, com frango, com legumes, com queijos, com frutas, com verduras, que estão acostumados a comprar no centro-sul do país para nos vender aqui. E aí essas pessoas, essas empresas viram agora que esses mesmos produtos, principalmente frutas e legumes, podem ser comprados no Peru com preços muito mais competitivos, com um custo de frete muito mais barato do que o que é comprado no sul para ser vendido aqui. Da mesma maneira, os peruanos terão a oportunidade de comprar produtos nossos, mesmo produtos que vêm do sul, que são industrializados no sul, e que são vendidos no Peru com valores 3 a 4 vezes mais caro do que o que é vendido em Rio Branco. E te dou um único exemplo. Shampoo, que no nosso supermercado custam 3, 4 reais. Um shampoo normal, seda, no Peru, em qualquer loja do Peru, custa 3 a 4 vezes mais caro. 3 a 4 vezes mais caro do que o que é vendido aqui. Por exemplo, um shampoo que no supermercado Araújo custa 3 reais, que você compra em qualquer prateleira, em qualquer supermercado, nos poucos supermercados que tem no Peru, nas lojinhas que tem no Peru, custa em média 15 reais. Existe a possibilidade de setores dos supermercados, por exemplo, setor supermercadista, que está bem estruturado aqui no Acre, se instalar no Peru? Existe essa possibilidade? Não tenha dúvida. O que o peruano quer? Ele quer esse entrosamento. Ele quer que as empresas brasileiras invistam associadas com empresários peruanos no Peru para que melhore. Essa é a expectativa. E foram essas negociações que estão sendo feitas, de empresários peruanos acordados com empresários brasileiros se juntarem para que formem joint ventures, para que criem empresas ou empresas individuais peruanas que possam se instalar aqui, ou empresas brasileiras acreanas que possam se instalar no Peru. O interessante é que isso tenha o interesse recíproco, que empresas possam se juntar e possam vender, porque o que interessa no fundo é que os produtos cheguem para os consumidores com valores mais baixos. O que nós queremos do Peru? Para nós importa que a batata que nós consumimos no Acre seja brasileira ou seja peruana. Importa que ela seja boa e que ela seja barata. Se ela é produzida em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, e chega aqui 3 vezes mais cara do que uma batata que é produzida a 500 quilômetros daqui, importa que essa batata seja aqui mais barata e que tenha qualidade. Que a nossa maçã venha de Santa Catarina ou que ela venha a 1.000 quilômetros de Cusco e tenha a mesma qualidade da brasileira e ainda seja mais barata. Para o peruano importa que o produto que ele esteja consumindo seja alemão, americano, brasileiro, importa que ele seja mais barato e que tenha qualidade. Senhor Jorge, e para o setor privado, qual é a exigência para o setor privado aqui no Acre a partir de agora, com essa integração? Se eu estou pensando em abrir um pequeno negócio, eu posso raciocinar esse negócio a partir de hoje sem estar raciocinando em espanhol também? Não tenha dúvida que não. Você tem que raciocinar
vendo um mercado que está do nosso lado, que está pronto para ser explorado no sentido comercial, tanto para vender quanto para comprar, como para transportar. Não vamos esquecer que nós estamos a pouco mais de 1.400 quilômetros de Rio Branco, aliás, de Assis Brasil, ao porto de Matarani. Isso quer dizer que nós estamos mais perto do que chegar em Cuiabá. Então, todos os produtos nossos, como madeira, como castanha, como móveis, produtos que são produzidos em Rondônia, eles serão exportados com um valor muito mais barato se eles forem exportados para o Oriente, para a costa leste dos Estados Unidos, se eles forem exportados de Rio Branco, de Porto Velho, até mesmo do meio do estado do Mato Grosso, do estado do Amazonas, da Zona Franca de Manaus. Se eles descerem de Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Matarani, terão um custo de frete muito mais baixo se eles forem colocados por aqui do que se eles forem exportados por São Paulo, pelo Porto de Santos, ou pelo Porto do Rio de Janeiro, ou pelo Porto de Paranaguá. E em relação aos portos, os portos peruanos, Matarani e Ilho, eles são baratos, oferecem segurança ao exportador? Eles são muito mais baratos porque eles estão mais perto do Oriente, dos países do Japão, por exemplo, da China, da costa leste dos Estados Unidos. Eles estão muito mais perto, então o custo de frete é muito mais barato. São portos que são privados, são da iniciativa privada peruana, da iniciativa privada internacional, tem um custo mais barato do que o nosso custo, e em fevereiro ou março, quando o governador convidou para que todos esses estados venham aqui, num grande encontro que nós vamos ter de empresários no Acre, vamos ter durante 3 dias um seminário dos dirigentes do porto de Matarani para os empresários acreanos. Como é que eu vou mandar uma carga de madeira? É mais barato eu sair com uma carga de madeira de Brasileia a ir para o porto de Santos, ou pegar minha carga de madeira e levar para o porto de Matarani? Hoje isso pode ser feito. Hoje, quando nós estivermos com a ponte inaugurada, dia 1º de janeiro, a estrada que vai nos ligar por asfalto de Assis Brasil, de Inapari até o sul do Peru, até os portos, ela terá um tráfego permanente a partir de janeiro do próximo ano, de acordo com as palavras das construtoras que estão construindo o asfaltamento dessas estradas. Então, eu não vejo por que a gente está procrastinando esse tempo. Ele já existe, é hoje. Ele já existe, é hoje. Sr. Jorge, nós estamos falando muito em relação à estrada, à ponte, efetivamente isso é algo real. E em relação à integração via aérea, para o turista, ela não é mais adequada? Muito mais, muito mais. Nós temos uma linha via Pucallpa, que é uma bandeira antiga lá pelo norte do Peru, via Vale do Juruá. Sei. Isso aí já está superado? Já se estabeleceu-se que aquilo ali é inviável economicamente? Não é que ela seja inviável economicamente. Nós estamos falando de duas partes que são distintas. Aqui nós estamos falando da ligação entre Rio Branco, que é a capital do estado, e o território peruano muito mais atrativo para o turista, que é Cusco. E chegar a Lima por aqui é mais perto do que chegar a Lima por Cruzeiro do Sul. Nós estamos falando de 700 quilômetros entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e aí sim são um pouco mais de 20 minutos para se chegar em Pucallpa. Mas eu acredito na viabilidade imediata de termos voos ligando Rio Branco, Porto Maldonado, e ao interesse de duas empresas brasileiras, tanto a Gol quanto a Ocean Air, de fazer esse voo. Porque o voo entre Rio Branco e Porto Maldonado é a mesma distância entre Rio Branco e Porto Velho. Então nós não estamos falando de nenhuma coisa absurda, de nenhum voo de 3 horas, de 2 horas, ao contrário, de um voo que é mais perto Rio Branco, Maldonado, do que Rio Branco, Cruzeiro do Sul. É mais perto para Maldonado do que para Cruzeiro do Sul. E aí sim nós teríamos esse problema resolvido se nós iniciarmos com voos domésticos, que existe um acordo entre o Brasil e o Peru para que possamos ter voos domésticos sem o custo do transporte internacional, sem ter que pagar taxa de embarque internacional, mas ao contrário, utilizando as rotas domésticas entre Rio Branco, Porto Maldonado, Rio Branco, com uma taxa que seria do mesmo preço de Rio Branco, Porto Velho.
e se viabilizaria o nosso interesse turístico e também de carga. Você poderia também trazer carga em aviões, carga que seriam perecíveis, levar carne, trazer verdura, levar carne, trazer frutas, levar carne, trazer flores. O Peru é um grande produtor de flores, que nós poderíamos substituir pelas flores compradas da Alhambra, em São Paulo, por flores muito mais frescas, muito mais bonitas vindo por aqui. Senhor Jorge, se é tudo tão lógico, é tudo tão matemático, por que essa integração não foi feita antes? Porque as coisas são assim mesmo. Nós estamos falando de países diferentes, de governos diferentes. Cada 4 anos muda o governo no Brasil, muda o governo no Peru, muda o governo nos estados, e cada um tem a sua mentalidade, tem a sua maneira de ver as coisas. Eu acredito que a partir de agora a mudança será sempre para melhor, porque a integração ela foi sendo feita devagar, ela foi sendo feita dentro de uma normalidade. No início nós falávamos, desde o início do governo Nabor Júnior, que eu lembro, muito antes, mas principalmente naquela época nós não tínhamos estrada chegando em Chapuri asfaltada. Aliás, Chapuri tem pouco mais de 2 anos, aqueles últimos 12 quilômetros que ninguém conseguia chegar lá. Em Brasileia, no final do governo Orleí, agora o governador Jorge Viana conseguiu chegar em Assis Brasil. Agora estamos terminando a ponte. Não adiantava também ter chegado em Assis Brasil e termos um rio, o nosso Rio Acre, para atravessar. Como nós chegaríamos de caminhão, de ônibus, com um turista, com uma carga, e o rio alagava. E não tínhamos. É muito estreito para ter uma balsa, aliás, é muito largo para ter uma balsa, porque ele alaga de tal maneira, e de repente ele desce a água e fica estreito para ter uma balsa. Então, a solução é a ponte. Essa foi feita. É assim que funciona. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter tempo, ainda tempo, anos, 5 anos, 10 anos, para que tudo que nós estamos falando se consolide. Mas veja uma informação. Assis Brasil é o ponto de encontro do Brasil com o Peru. Assis Brasil, dentro de 20 anos, será uma das cidades maiores do estado do Acre. Porque quem sair de Cuiabá, de Porto Velho, vai ter que parar em Assis Brasil. Quem sair de Lima, de Matarane, de Cusco, de Arequipa, vai ter que parar em Assis Brasil. Será um grande entreposto brasileiro, não tenho dúvida disso. E o momento de investir é agora, o momento de investir o Estado, o governo do Estado, a Prefeitura de Assis Brasil, com a Prefeitura de Rio Branco, de fazerem, de criarem, junto com o CREA, junto com os arquitetos, os engenheiros, de criarem uma cidade planejada, para que nós possamos ter no futuro uma cidade onde possa se investir em determinados lugares. Aqui serão os grandes armazéns, aqui serão os postos de gasolina, aqui será o comércio, aqui serão os hotéis, enfim. É preciso planejar, porque é evidente que nós vamos exigir disso de uma comunidade que tem pouco mais de 4 ou 5 mil habitantes. Mas se não fizermos isso, vamos ter uma cidade que vai crescer desordenada, que investirão em lugares que não deveriam ser investidos, e o poder público é feito exatamente para isso. Jorge Pinheiro, a equipe do Ideias da Aldeia agradece a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, é um prazer e estou sempre às ordens para que possamos voltar e conversar sobre qualquer outro assunto. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Bom, e depois dessa análise a respeito da integração entre Brasil e Peru via Acre, agradecemos a sua audiência, a sua atenção e até o nosso próximo encontro.